Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Silva e você está no canal do Excel Open. Mas antes, siga o Excel Open no YouTube, Facebook e Instagram. A dica de hoje é ProcX. No momento, o ProcX é um recurso beta e está disponível somente para uma parte dos participantes do programa Office Insider. A utilização da função ProcX é para quando precisamos localizar coisas em linhas de uma tabela ou de intervalo. Como neste exemplo, precisamos localizar qual o nome a partir de um código desta tabela aqui. Vamos lá. Neste exemplo, ProcX, pesquisa valor. A pesquisa valor é a nossa referência. Neste caso, a célula F3, que consta o código 8. Ponto e vírgula. Pesquisar matriz. A pesquisa matriz é aonde vamos localizar o código 8 dentro dessa tabela. Qual é a nossa matriz? Matriz da coluna código. Então, selecionamos o intervalo do código. Ponto e vírgula. Matriz retorno. Qual o retorno que eu desejo? Quero o retorno do nome. Então, nome é na minha coluna B, então eu vou informar o intervalo na coluna B. Modo de correspondência e modo pesquisa não são obrigatórios. Nesse exemplo, eu não vou utilizá-lo. Fecho o ProcX, dou um Enter, voltou com o nome rosa. Código 8, rosa. Vou selecionar qualquer outro código. 14, Regina. 14, Regina. Neste exemplo, vamos utilizar o ProcX substituindo o índice Corresp. Nós temos aqui nossa referência, a cidade. Aqui na nossa tabela, a cidade está na coluna C. E queremos trazer o nome da pessoa que mora na cidade de Tiradentes. Mas o nome consta à esquerda da cidade. Sabemos que o PROC-V ele sempre lê da esquerda para a direita, mas nunca da direita para a esquerda. Para isso, utilizamos o índice Corresp. Usando a função ProcX. ProcX, pesquisa valor Tiradentes, ponto e vírgula. Pesquisa matriz é a cidade. Selecionamos o intervalo da cidade, ponto e vírgula. Matriz de retorno. Qual é a matriz de retorno que eu quero? Eu quero o nome. Então, selecionamos o intervalo de nomes. Nesse caso, eu vou utilizar o modo correspondência. Nota-se que, diferentemente do PROC-V, temos 4 opções. No PROC-V temos somente 0 e 1. Aqui nós temos agora menos 1 e 2. Nesse meu exemplo, vou usar correspondência exata, que é 0. E o modo de pesquisa, ele tem 4 opções. Pesquisar do primeiro ao último, pesquisar do último ao primeiro, pesquisa binária, ordem de classificação ascendentes, pesquisa binária, ordem de classificação decrescente. Vou utilizar o primeiro, pesquisa do primeiro ao último. Fecho parênteses, Enter, Tiradentes. Veio com o nome Antônia. Vamos conferir? Tiradentes, Antônia. Colocar uma outra cidade, Itanhaém. Itanhaém veio com o nome Oswaldo. Itanhaém, Oswaldo. Uberaba. Uberaba veio com o nome de Basilícia. Uberaba, Basilícia. No terceiro exemplo, vamos utilizar o ProcX, digamos, em substituição do ProcH. ProcX, pesquisa valor. Pesquisa valor vai ser o nome. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Seleciono minha coluna onde constam os nomes. Ponto e vírgula. Matriz retorno. Na matriz retorno, como quero que ele me traga uma coluna específica a partir de uma interatividade, então vou utilizar um novo ProcX. ProcX,
Pesquisa valor. Pesquisa valor vai ser essa minha célula L3. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. A pesquisa matriz, nesse caso, vai ser o título das colunas. E a matriz de retorno será todos os demais dados constantes nestas colunas que eu selecionei da pesquisa matriz. Fecho parênteses de 1, fecho parênteses do segundo proc_x, dou Enter, 2.305. Está dizendo que o Orlando tem o valor total de 2.305. Vamos ver? Orlando, 2.305. Vamos selecionar um outro nome. Luana. Luana, 1.529. Eu quero saber só do terceiro trimestre da Luana. Luana, terceiro trimestre, 243. Outro nome, colocar aqui Daniela. E quero saber do segundo trimestre da Daniela. Daniela, segundo trimestre, 484. O quarto exemplo que eu tenho para passar para vocês é somar intervalos utilizando o proc_x. Como a gente vai somar, vamos utilizar a função soma. Soma proc_x. Pesquisa valor. Pesquisa valor, vou pesquisar pelo nome, primeiramente. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Seleciono o intervalo dos nomes. Ponto e vírgula. Utilizando o exemplo anterior, vamos fazer exatamente a utilização de um proc_x substituindo um proc_h. Então, proc_x, pesquisa valor. Nesse caso, vou utilizar o K3, que é o meu primeiro dado, que eu quero que ele inicie ou termine o meu intervalo. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz vai ser o intervalo dos títulos de coluna. Matriz de retorno será todos os dados constantes nessas colunas que eu selecionei no meu intervalo de pesquisa matriz. Fecho um proc_x, fecho outro proc_x. Como é um intervalo, na função soma, o intervalo simboliza com 2 pontos. E o que nós vamos fazer? Utilizar outro proc_x, pesquisa valor. Pesquisa valor, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira parte. Então, o nome, inicialmente, ponto e vírgula. Pesquisa matriz é o intervalo de nomes, ponto e vírgula. Matriz de retorno. Matriz de retorno, vamos utilizar um outro proc_x. Pesquisa valor, neste caso, eu vou utilizar a célula L3. Ponto e vírgula. Selecionamos o intervalo com os títulos das colunas. Ponto e vírgula. Matriz retorno. Matriz retorno vai ser o intervalo onde constam os valores da minha pesquisa matriz. Fecho um proc_x, fecho outro proc_x, fecho soma e dou Enter. Neste meu exemplo, nota-se que está do quarto trimestre ao primeiro trimestre. Está como Leonardo. Vamos ver aqui o Leonardo. Leonardo, vamos somar todo ele, 2037. 2037. Se eu quisesse, a partir do segundo trimestre, do segundo ao quarto trimestre. Aqui não importa a ordem. Eu posso deixar o quarto trimestre primeiro, o segundo trimestre depois, que ele vai me somar o intervalo dele. Vamos conferir? Leonardo é do segundo ao quarto. O 1356, o 1356. Vamos selecionar um outro nome. Renan, do primeiro ao segundo. Deu 731. Vamos procurar aqui por Renan. Primeiro e segundo, 731. Bateu.
Mais um exemplo, colocar Edson, colocar do segundo ao segundo. Nota-se que ele não me dobra o valor. Ele soma somente uma vez. Olha só, segundo trimestre, 218. Segundo, 218. Se eu colocar aqui para terceiro, ele vai me somar os 2 meses. 568, 568. Bom, pessoal, esta foi mais uma dica do Excel Open. Espero que tenham gostado e até a próxima dica.